Naquele momento eu fiquei cabeça baixa, pensei um pouco, pensei em sair, mas acabei tocando no ombro da minha mãe e disse: mãe, eu estou aqui. A minha mãe deixou cair algumas lágrimas dos olhos. Naquele momento eu comecei a entender que eu precisava de voltar para a igreja. Eu entendi que eu precisava de viver uma vida com propósito, mas para isso eu precisava tomar a primeira decisão, que era de voltar e fazer parte de membro daquela igreja. Os dias passaram e acabaram se esfriando de alguma maneira. Tempo mais tarde eu estava fazendo uma viagem de Castro, do Paraná, para Rolho de Moura, Rondônia, e passei aqui em Várzea Grande. A minha tia, que é a mãe do Breno, que ela está, morava aqui no Cristo Rei ainda, e a minha mãe estava ali. Eu estava vindo de caminhoneta, passaria na casa da minha tia, que é a avó do Breno, pegaria minha mãe e rodaríamos mais 1000 quilômetros até chegar em Rolho de Moura. Eu estava descendo a serra, pouco antes de chegar na Polícia Federal, pouco antes de entrar na cidade de Cuiabá. Vocês conhecem a serra. Eu sofri um acidente, e quando eu acordei, eu estava fora da BR. Eu tenho as fotos até hoje guardadas daquele momento especial. Cheguei aqui em Várzea Grande, consertei a caminhoneta. No outro dia, de madrugada, eu e minha mãe saímos sentido a Rolho de Moura, Rondônia. Era na quarta-feira. Chegamos na quarta-feira lá e estava vendo uma programação especial com todos os distritos. São 3 distritos de Rolho de Moura, Rondônia. Na época era o Pastoral Trovando. A mãe foi assim mesmo na quarta-feira, eu não fui. Ela me convidou para ir na quinta-feira, eu não fui. Mas na sexta-feira decidi ir. Quando foi no sábado pela manhã, foi feito o chamado. E aquele chamado era especial naquele dia. Estava lotado o ginásio de esporte para as pessoas que por um motivo ou outro haviam se afastado dos caminhos de Deus, para que elas pudessem estar ali. E o pastor aprovando, então disse: eu quero orar com vocês. E daquele dia então eu decidi me rebatizar no domingo à noite. Foi quando eu fui estudar teologia. Por que eu estou dizendo isso? É um pouco mais que uma semana de oração. Está sendo 10 dias. E quando a irmã estava na frente, eu ouvi ela falar das jovens que estão ao fundo lá, que eu acho que já estiveram nessa igreja e hoje estão nos visitando. Antes de fazer o apelo, eu gostaria de dizer a vocês que estão no fundo e a todos que nós estamos aqui nessa noite, o livro de Isaías 55, versículo 6, nos diz o seguinte: é Deus, é Jesus nos dizendo: busque-me enquanto eu estou perto. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Essa semana na cidade de Esquidão do Oeste, 2 irmãos de 50 e outro de 54. No intervalo de minutos, ambos tiveram um infarto fulminante. E o complemento de Isaías 55, 6, eu costumo dizer que está em Tiago 4, versículo 14, que diz que a minha vida, a sua vida, que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Hoje nós estamos aqui à noite, o 6º dia, unidos em oração. Aqui estamos, e olho para os rostinhos das pessoas, vocês estão me olhando, mas que garante que sairemos daqui e chegaremos em casa com vida? Você já parou para pensar? Para aqueles 2 irmãos de Espigão do Oeste, não eram adventistas, mas assim, eu quero dizer que para eles Jesus já voltou. Não sei se eles vão ressuscitar agora, na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, ou na segunda, pós-milênio. E nós acreditamos piamente que Jesus voltará na nossa geração, porque a gente observa o que está acontecendo no mundo. Agora, você quer fazer parte da primeira ressurreição ou da segunda? Você quer estar vivo quando Jesus voltar? Porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17: por ocasião da volta de Jesus, os que estiverem vivos serão transformados e vão encontrar com Jesus nos ares.
Eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você deseja ver Jesus voltar, ou se caso Jesus demore um pouquinho ainda e você descanse, mas que você queira fazer parte dessa primeira ressurreição, que você novamente fique em pé. E vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esses momentos especiais. Quando eu cheguei aqui agora, tinham as irmãs lá na frente, uma tirando foto de 3, estavam contentes, felizes. É uma terça-feira à noite. É motivo de gozo, de alegria, porque Deus tem dado a nossa oportunidade de estarmos aqui. É terça-feira e a igreja está quase lotada. É motivo de agradecermos a Deus. Neste momento eu quero orar por você, estarei orando por mim também. E lembre-se, em suas orações, se possíveis, nos coloque uns aos outros nas orações e vamos pedir orientação divina. Querido Deus, neste momento estamos diante do Senhor, no seu templo, o templo de oração. Aqui estamos um grupo de pessoas essas que inclina diante do Senhor e reconhece que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Grupo de pessoas esses que inclina diante do Senhor e acredita e crê que o Senhor morreu na cruz do Calvário para que eles, assim como a mim também, um dia pudéssemos ser reestabelecidos ao Éden perdido. Não conheço todas as pessoas aqui em suas necessidades, mas acredito eu que cada uma delas aqui tem problemas, dificuldades, seja financeiro, seja familiar, seja um cônjuge, alguém que está no leito de hospital clamando ao Senhor por um milagre. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, sabemos que o Senhor doa a vida, sabemos que o Senhor pode tirar e o Senhor pode restituir. O que eu peço nesse momento, humildemente, Pai, é uma bênção especial a cada uma destas pessoas e na figura delas, aqui representada, que possa alcançar as suas bênçãos aos familiares e amigos. Amém. Não podemos deixar de pedir uma bênção especial e queremos pedir também nessa noite a todos os membros, a liderança dessa igreja e a família pastoral, ao pastor Leandro, a esposa, a filha, que eles também possam seguir sempre firme e forte, com a certeza de que eles estão plantando, o Espírito Santo estará regando, e que em breve todos, sem exceção, apesar das dificuldades, olharão para o céu e dirão: esse é o Deus das quais nós aguardamos. Continue conosco, Pai, ao longo desta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa noite, às vezes, é um pouco difícil para algumas pessoas, mas quando nós começamos a estudar, começamos a entender, percebemos que é para nós, para o nosso tempo, e sem eles, sem as profecias, nós não saberíamos a volta de Jesus. Quando nós olhamos para o passado, lá no Velho Testamento ainda, quando indicava a vinda do Messias, do recém-nascido, e Jesus veio, e aquela nação que foi escolhida, o povo judeu, Jesus nasceu, e eles não estavam preparados. Mas havia 3 reis magos. O Espírito de Deus estava trabalhando na mente e no coração daquelas pessoas, para que elas pudessem presenciar aquele momento, um momento único, exclusivo, que era o Messias. Houve um momento que o homem no tabernáculo, quando ele pegou Jesus recém-nascido em seus braços, ele olhou para o céu e disse: Deus, agora o Senhor pode permitir que eu descanse em paz, porque em meus braços está o Messias. Aquele que no passado diziam que viriam para que o mundo pudesse ter uma outra oportunidade de um dia, assim como no princípio nossos primeiros pais viveram, Adão e Eva, que o mundo pudesse ser restabelecido, que o mal por completo pudesse deixar de existir, e que um dia todos nós, sem sombra de dúvida, poderíamos estar nas mansões. E o tema dessa noite vem falando: vencendo a ameaça
a consciência. O que é que nós temos feito ao longo das nossas vidas? Nós estamos estudando as Sagradas Escrituras? Nós estamos preparados, ou seja, estamos vivendo uma vida com propósito? Qual é o propósito? A volta de Jesus? Como o pastor Bechara dizia, é uma frase que ele costuma dizer: o mais importante hoje não é a volta de Jesus, mas como está a nossa vida, se Jesus voltasse hoje. As virgens, lembram das 10 virgens? 5 estavam preparadas, outras 5 não estavam preparadas. Jesus virá. Quantos anos você está dentro da igreja? Quantos anos você tem ouvido de pregadores, seja pastores, anciões, diáconos, diaconisas, missionários aqui na frente pregando, pessoas cantando, propagando a mensagem, falando sobre a volta de Jesus? A gente sabe, nós sabemos que haverá o milênio. Alguns não estarão, outros estarão lá. E quando eles estiverem lá no céu, no milênio, 1000 anos, são 1000 anos, analisando os livros de registros, quem lá estiver e poder analisar, vai entender porque alguns estiveram lá e outros não estiveram. O livro de Apocalipse 13, versículo 8 diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, versículo 8. Há 2 semanas atrás, no carnaval, 2 ou 3 semanas atrás no carnaval, pessoas das quais nós menos esperamos, o Espírito de Deus usa. Uma cantora em um trio elétrico, ela falou sobre o Apocalipse, e aí em suas palavras ela disse que 5 a 10 anos o Apocalipse aconteceria. Às vezes, aos nossos olhos, esse tipo de pessoa é louca, é insana, mas Deus está usando os loucos, os insanos. No passado Deus usou uma burra, lembra a burra de Balaão? A Bíblia fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E houve aí uma discussão entre uma cantora evangélica cantando ali no carnaval e a Ivete Sangalo. E a Ivete Sangalo disse que pisaria esse tal do Apocalipse. Mais na frente, um outro cantor canário criticou a forma como Ivete Sangalo falou daquela cantora que ali naquele trio elétrico estava falando sobre o Apocalipse e a volta de Jesus. Vocês estão entendendo o que as pessoas estão dizendo? O que nós muitas das vezes não estamos fazendo, estas pessoas estão fazendo. E é isso que nós precisamos ter em mente. E aqui vem dizendo: o mundo ocidental em que vivemos é, sem dúvida, contraditório. Isso não há dúvida. Ao mesmo tempo que exalta um tipo de vida e conduta, questiona as ações de outras perspectivas, que promove diferentes visões sobre a família e a ética. Esses anos atrás, nas redes sociais você pode encontrar, alguém estava questionando um homem, suposto homem, e ela perguntou: o que vocês querem fazer com a família? E ele sorriu e disse: nós queremos destruir a família. Eu amo minha família. Meus familiares, minha mãe, meu pai já descansou do Senhor, minhas irmãs moram em Moura, Rondônia. Uma mora fora do Brasil, mas sempre que eu posso eu vou lá. Eu não sei até quando eu vou viver ou que elas vão viver se Jesus não voltar. E eu tenho certeza que a minha família é a minha base. E a família é a base para tudo. Não importa o que aconteça, eu nasci no lar cristão, fiquei 17 anos fora da igreja. Minha mãe nunca deixou de orar. Voltei para a igreja, fui estudar teologia, e a minha mãe continua orando por mim. E continua orando por minhas irmãs. A minha irmã mais nova mora em Dubai,
21 anos. E dos 3 últimos anos para cá, porque até então para trás, dos 3 anos para trás, falasse de Deus para ela, ela ficava revoltada. Ela vive no mundo árabe. Dos 3 últimos anos para cá, toda vez que ela vem, que ela chega aqui em Várzea Grande, 00:30, 1h da manhã, eu pego ela no aeroporto e vou para Rondônia. Ela diz: mano, faça uma oração, pede a proteção de Deus. Assim como as jovens que estão lá no fundo, hoje a irmã contente aqui falou de vocês. Às vezes nós não sabemos, mas tem pessoas orando por nós. E a isso nós precisamos ter a certeza de que talvez o amanhã poderá ser muito tarde. Hoje estudamos o 13º capítulo do livro de Apocalipse. Procuramos retratar as circunstâncias que os personagens dessa parte final da história, desde o mundo, têm nos ensinado. A adoração da besta e do dragão, Apocalipse 17, versículo 17. João informa que o dragão, identificado como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, em Apocalipse 12, versículo 9, foi fazer guerra contra o remanescente, contra o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós, como cristãos, temos um diferencial. Aqui está dizendo, Apocalipse 12, versículo 17, os que guardam os mandamentos de Deus. Pergunto, quantos mandamentos são? 10. E a Bíblia diz o quê? Quando nós tropeçamos em um dos 10, nos tornamos o quê? Culpado de todos. Ok. E aqui está dizendo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Nós somos os últimos remanescentes. A grande maioria das pessoas, das igrejas, eles procuram cumprir 9, mas um não. Esse 1, Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20 diz que é o sinal entre Deus e os homens, entre Deus e o ser humano. A causa dos 10 mandamentos foi onde houve a batalha no céu. Lúcifer, seus anjos, foram expulsos. Desde então, e agora mais do que nunca, ele tem lutado dia e noite para que possa tirar o número possível de pessoas dos caminhos de Deus, porque ele sabe que a única coisa que resta para ele agora é o milênio, e no milênio será 1000 anos. Vejam bem, 1000 anos aqui na terra, na escuridão total. Satanás e os anjos acorrentados, preso a este mundo, porque até então, antes da crucifixão de Jesus, Ellen White menciona que ele voava até as alturas, até a porta do céu, e lá nos acusavam. Vocês lembram quando houve um concílio? O livro de Jó não diz? Deus pergunta a ele: de onde vens? Sim ou não? Sim. Ok. Mas por que Jesus fez a pergunta? Deus não sabia de onde ele estava vindo? Sabia. E ele diz o que? De rodear a terra e passar por ela. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam na virada do dia, olha só o que Deus fez. Acusou eles? Não. Perguntou: Adão, Eva, aonde vocês estão? Então a Bíblia vem falando dos que guardam os mandamentos de Deus. De Apocalipse 13, versículo 2 diz: a primeira besta que João viu subir do mar tinha 7 cabeças e 10 chifres, e era semelhante ao leopardo, com pés como os de um urso e boca como de um leão. 13, de 5 a 7. No entanto, por causa da característica da besta e de seu comportamento, é importante observar que João não tem à mente o poder imperial romano, mas especificamente de um poder papal. Lembrando-se que na época, os 40 autores que escreveram a Bíblia eram inspirados por Deus, mas eles escreviam da forma como eles pensavam antigamente. Te faço uma pergunta nessa noite, mas responda para você mesmo. A Bíblia menciona que Salomão viveu com toda a pompa e glória, mas mesmo assim não vestiu como os lírios do campo.
Imagine-se vocês, porque na época de Salomão havia carros? Não. Havia aviões? Não. Imagine-se, não vai acontecer. Mas se Deus permitisse que Salomão pudesse ressuscitar por um tempo, e estivesse no maior aeroporto do planeta Terra, e visse aqueles aviões de 4, 6 turbinas voando, como vocês acreditam que ele descreveria aquela cena? Talvez ele diria: eu estou em uns lugares, umas tendas enormes, umas águias que fazem um barulho estranho, uns pássaros que fazem um barulho estranho. Na cabeça dele, vivenciando na época dele, e se pudesse descrever hoje, ele descreveria mais ou menos assim. Então João não tem em mente o poder imperial romano, mas ele tem um poder papal. E ali, João, Ellen White diz: o discípulo amado, o único que morreu de morte natural, porque os outros foram o quê? Assassinados. Olhem só, Jesus foi perseguido ao longo de 3 anos e meio. Os apóstolos de Jesus, após ascender ao céu, foram perseguidos e assassinados, mas um morreu de morte natural, João, ilhado ali na ilha de Patmos, hoje a atual Grécia. E naquele período, João estava vivendo em meio a bandidos. A escória da humanidade naquela época estava ali, não tinha como sair a não ser de barco, e ali estava João. Eu me lembro muito bem, eu já falei isso algumas vezes em alguma igreja. Uma das minhas semanas de oração que eu tive o privilégio de fazer, porque eu estudei partes de teologia em Costa Rica, na América Central, e partes na Espanha. E todos os países da América Central, desde Colômbia até Guatemala, eu fiz semanas de oração. E uma vez dessas, a primeira vez, na minha primeira semana de oração, em São Salvador, capital de El Salvador, lá fora, já cumprimentando as pessoas, eles gostam muito do povo brasileiro ali na América Central. Eles amam o povo brasileiro. E uma irmã me questionou. Falávamos sobre os apóstolos, e ela questionou e me perguntou: como pode Deus amar os apóstolos, João? Como que Deus permitiu que ele fosse viver ali, naquela ilha cercada por bandidos? Vocês lembram quando ele cita no final de Apocalipse a visão que ele tem do céu, a visão que ele tem da árvore da vida? Você não gostaria de ter essa mesma visão? Você não gostaria que Deus aparecesse para você em sonho e mostrasse a você, assim como mostrou a Ellen White, onde ela escreveu aquele livro, Visões do Céu, Vislumbres do Céu? Eu gostaria. E quando eu conversei com ela a respeito disso, ela entendeu. Ela entendeu quando Jesus estava rodeado de pessoas, e lá, em um dos presídios, um dos cárceres da época, o seu primo, João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus, estava sendo o quê? Decapitado. E João Batista nasceu para uma missão. Foi criado no deserto, foi preparado no deserto, mas tinha uma missão. Ele prepararia a vida do Messias e batizaria o Messias, Jesus. E às vezes nós somos perseguidos, perdemos o emprego porque às vezes nós vamos trabalhar em uma empresa e não dão saldo livre para nós. Às vezes questionamos, às vezes ficamos bravos porque deixamos de ganhar um dinheirinho a mais porque a gente não faz hora extra na sexta-feira à noite. É motivo de felicidade, é motivo de alegria para cada um de nós. E aqui vem dizer que uma das cabeças da besta é ferida mortal, Apocalipse 13, versículo 3, uma ferida mortal que depois é milagrosamente sanada, imitando assim a morte e a ressurreição de Jesus. Na época, o Papa Pio VI foi levado cativo para a França. Na época, o general Berthier, general do então imperador Napoleão Bonaparte, ele invade Roma, ele pega o Papa Pio VI e leva preso para a França. Pouco mais de um ano após ele estar preso, ele morre. Mas a ferida mortal aqui dizendo que foi curada. Depois foi eleito o novo Papa. Devemos estar preparados
E devemos estar preparados a eliminar hoje os falsos ídolos que possam estar povoando o nosso coração. O remanescente que guarda os mandamentos de Deus sabe que a lei de Deus ordena adorar somente a Deus e considera todas as outras devoções como falsas. O apóstolo Paulo escreveu: se até um anjo vir até vocês um evangelho diferente que está na Bíblia, que seja o quê? Anatema. Que seja o quê? Rejeitado. Hoje está cheio de igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo do oba-oba. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz a nós o que hoje? Hoje muitas pessoas, muitas igrejas vão cercar-se de pastores, de pregadores, de acordo com a sua própria vontade. Eles não vão à igreja para ouvir o evangelho eterno das 3 mensagens angélicas. A primeira diz um evangelho o quê? Eterno. Mas muitas igrejas hoje, a grande maioria delas, pregam a teologia da prosperidade, da teologia da cura. Elas servem de pregadores eloquentes que nem citam a Bíblia. Eles falam bonito, mas o evangelho eterno não. E a Bíblia vem dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o cordeiro e o dragão e a marca da besta. Apocalipse 13, versículo 11. A segunda besta que João agora vê surgir da terra é o próximo agente que o dragão usará para destruir o remanescente. Essa besta tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Às vezes nós pensamos que a perseguição virá de pessoas ou de países ditadores ou comunistas. Não. Vai chegar um momento, e esse momento está se aproximando, de que todas as igrejas se unirão. E nós sabemos que já está acontecendo. Praticamente quase todas estão se unindo. Mas vai ter um grupo especial, que é chamado de os guardadores do sábado, os remanescentes. E a Bíblia diz que esses são poucos. Porque existe uma estrada larga, um caminho largo, que conduz para a perdição, e são muitos os que passam por ela. Mas existe um caminho estreito, uma porta estreita, que conduz para a salvação. E são poucos os que passarão por ela. E aí vem dizendo que Apocalipse 13, versículo 11, essa besta tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Nos Estados Unidos é o país da liberdade. Se você for lá, você vê coisas das quais você não acredita que existe. Lá existe em praça pública estátuas de Baphomet, que representa Satanás, e ali eles cultuam Satanás em praça pública. E pode fazer? Pode. Porque ali é o país da liberdade. E é esse país da liberdade que vem dizendo aqui que farão que todos adorem a primeira besta. A segunda besta que surgiu da terra, não que surgiu do mar. A segunda besta que surgiu da terra farão que todos adorem a primeira besta. Por quê? Nós estamos observando essa guerra que está havendo lá no Oriente Médio. O país que Deus escolheu para ser o seu país de origem aqui na terra, os israelitas, os judeus, está havendo uma guerra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no meio do final da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo entre judeus, percebendo que eles poderiam voltar a ter uma nação novamente com a Inglaterra. Fizeram um acordo, um tratado, das quais, se eles ganhassem a guerra, Israel voltaria a ser uma nação. E a mesma coisa, o mesmo tratado foi feito com os árabes. Desde então, até dias atrás, quando iniciou aquela guerra lá, que morreu mais de 1.000 israelenses, a capital Jerusalém pertencia a 3 povos: os judeus, os muçulmanos e os cristãos. Mas vocês podem ter certeza que agora, ao terminar essa guerra lá, e será por pouco tempo, Jerusalém voltará a ser a capital de Israel. Não será mais Tel Aviv. E isso precisa acontecer para que as profecias se cumpram e venham à volta de Jesus.
É significativo destacar que a atuação da besta terrestre ocorre somente quando a ferida mortal da primeira é curada. Apocalipse 13, versículo 3 diz que seria ferida com ferida mortal, e em seguida essa ferida seria curada. A implementação de uma marca, a construção de uma imagem, são os artifícios que a besta terrestre utiliza para cumprir a missão. Enquanto os Estados Unidos hoje ainda valida defender Israel de unhas e dentes, nada irá acontecer, porque o próprio Jesus disse: enquanto eu não voltar, haverá sempre em Israel um descendente de Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Jesus é da linhagem de Rabi, de uma prostituta, das quais está na galeria de Heróis da Fé de Hebreus 11. Então, 1958, Israel volta a ser uma nação. Israel é um paísinho. Imagine esse quadro azul que vocês estão vendo aqui, todo esse quadro azul, e esse símbolozinho que tem o R, é o país Israel em meio a esse mundo árabe. Quantas e quantas vezes eles tentaram eliminar Israel da face da terra? Quantas e quantas vezes tentaram e não conseguiram? Vocês já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias? Se vocês não ouviram falar da Guerra dos 6 Dias, vocês devem procurar para entender o que aconteceu. Só não eliminaram Israel porque Deus estava o tempo todo, pelo testemunho que você vê em números nas redes sociais. E quando os Estados Unidos deixarem de apoiar Israel, porque isso vai acontecer, porque a segunda besta fará que todos adorem a primeira besta, então os Estados Unidos não mais poderá defender Israel. E olha que nessa guerra eu descobri algumas armas que só os israelenses têm. O Iron Dome, ou o domo de ferro, aquele aparelho de defesa antiaérea, eles conseguem detectar munições, foguetes lançados de longe conseguem interceptar, dentre muitas outras coisas que eles desenvolveram, inclusive os túneis que eles estão encontrando, eles desenvolveram essa tecnologia. Existe uma outra tecnologia que nós chamamos de espada de fogo, ou laser. Quando eu era criança tinha um filme chamado Highlander, ele lutava com uma espada que saía laser, e eles desenvolveram essa tecnologia que eles conseguem partir um avião ao meio, e isso só existe em Israel. E é deles que nós estamos falando agora, o significado da imagem da marca. Em termos concretos, a criação da imagem da besta representa o colapso de qualquer tipo de tolerância civil e a anulação do limite legal que separa as esferas estatais e religiosas. O significado da marca tem como principal paralelo o selo de Deus, o que Deus coloca sobre aqueles que lhe pertencem. Quando o povo de Israel saiu do Egito, da última noite, mataram o animal, e eles teriam que pintar os portais com sangue, porque viria o anjo destruidor, e aonde não houvesse sangue no portal, seria morto o primeiro filho daquela família ou daquele casal. Deste modo, a marca da besta opera como falsificação do ser divino e busca parodiar a presença e a vontade do Criador na testa e na mão daqueles que os recebem. Às vezes nós não entendemos Apocalipse. Quantos pastores da nossa igreja na televisão com PowerPoints têm falado? E ainda muitas das vezes dizemos que nós não entendemos. Para que o domingo assuma a conotação que mencionamos e se torne a marca da besta, a ferida da besta marítima deve primeiro ser curada. Em seguida, deve haver uma configuração política que implante a força e as leis e os regulamentos humanos que, portanto, torne possível impor um dia de observância sobre o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na pandemia, conseguiram controlar o mundo. Você não podia sair de casa, você não podia estar sem máscara. Se você saísse de casa, se você saísse sem máscara, você era o quê? Você era preso. E às vezes nós vamos vivendo e esquecemos que houve uma pandemia, das quais morreram muitas pessoas, dentre elas pessoas que amávamos, que fazia parte do nosso dia a dia.
O diabo, simbolizado pela imagem de um dragão no Apocalipse, ele empregará 2 agentes para destruir os remanescentes. O primeiro, uma besta que surge do mar, imita a Jesus e busca a adoração. Segundo, a besta terrestre, e o Espírito Santo promove a adoração da besta que surge do mar. A besta terrestre simula o Espírito. Ele simula o Espírito Santo. Uma vez eu conversava com uma pessoa, era um casal, e eles deram risada de mim quando eu disse, presta atenção no que eu vou dizer agora, quando eu disse que no Vaticano, à meia-noite, fecha-se as portas, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, porque eu disse que eles tinham um encontro pessoal com o demônio ali. O que diz Apocalipse 2, versículo 10? Apocalipse 2, versículo 13, perdão. Jesus disse: conheço onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Agora o próprio Jesus dá um testemunho aqui de um homem. Ele diz assim: porém, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 12, versículo 13. E quando nós lemos Apocalipse 17, versículo 9, isso João escrevendo, geograficamente ele cita aonde está esse lugar, ele não dá nomes, mas ele diz que em volta existem 7 colinas, 7 montanhas. No Vaticano, 23 hectares mais ou menos de terra, um país pequeno dentro de um outro país pequeno que se chama Itália. E aí então, se você vai lá, se você procura nas redes sociais onde está o Vaticano, em volta tem 7 colinas que tem nome: Viminal, Quirinal, Palatino. Então João escrevendo, do jeito que escreveu, ele disse aonde estava esse poder. E ali é o poder, e ali é o trono de Satanás. Não está longe o dia em que os homens e as mulheres que compõem o remanescente serão forçados a escolher entre a lei de Deus e as leis dos homens. Apocalipse 12, versículo 3 e Apocalipse 12, versículo 3, Apocalipse 13, versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, e Deus ali a sustentaria por 1260 o quê? Dias. Durante 1260 anos, a supremacia da igreja romana perseguiu o povo de Deus, caçava como se fossem animais, matava como se fossem animais. Foi um período terrível, de fevereiro de 538 a fevereiro de 1798, exatamente 1260 anos de supremacia da igreja romana. E vem dizendo: como memorial da criação, o sábado estará no centro do debate, e serão os membros dos remanescentes que mostrarão ao mundo a importância e o valor do sábado. Para aqueles que são adventistas do 7º dia, aqueles que acostumaram a guardar o sábado, eu me lembro quando criança, talvez aqui os mais velhos, que são há muitos anos na igreja, quando eu era criança eu dizia que a sexta-feira era a sexta-feira da loucura, porque os adventistas do 7º dia faziam aquela corrida toda, tinha que se preparar, tinha que abastecer o carro, tinha que fazer tantas coisas, porque na hora do pôr do sol, exatamente a hora do sol se punha, eles estavam prontos para adentrar o sábado. Mas hoje tem muitos adventistas que não fazem isso mais. O pôr do sol já foi, aí estão fazendo compra nos supermercados. Busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. E aí, com esse último versículo eu termino. O irmão vai colocar ali no final: o memorial da criação é o sábado. O próprio Jesus disse: lhes dei o meu sábado para que fosse ensinado. Quando nós lemos Números 15, 32 a 36, Números 15, 32 e a 36, porque dias atrás, lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, olha só, Êxodo capítulo 19, é um capítulo curto. Deus disse a Moisés, e Deus disse: Moisés, fala a Arão e toda a congregação, olha só, tal dia eu vou descer no Monte Sinai,
3 dias que antecedem, ou seja, 3 dias antes que eu desça no Monte Sinai, que toda a congregação esteja o quê? Preparados, que as suas vestes estejam limpas, purificadas, que os casais casados não tenham relação nesses 3 últimos dias. E ele diz: Moisés, tem mais, fale para teu irmão Arão e toda a congregação, enquanto eu estiver no monte conversando com você, que nem um ser humano, ou seja, um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ouse tocar no monte, que nem um animal ouse tocar no monte Sinai, porque seria o quê? Fulminado. Êxodo capítulo 19. E aí nós conhecemos Moisés, então fica quantos dias lá? 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce, então, aquele povo que havia saído do Egito, e com eles outros simpatizantes, porque vimos milagres acontecer entre o povo hebraico na época, o povo judeu, mas o povo egípcio não. Ou seja, entre o povo de Deus não acontecia nada, mas o povo egípcio sim. Então simpatizantes quiseram ir, mas com ele levaram seus deuses, levaram ídolos, e no meio do caminho, no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés ficava 40 dias e 40 noites com Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Quando Moisés desce e vê aquilo, ele quebra as 2 tábuas. A única parte da Bíblia, em 2 versículos que diz que Deus escreveu com o dedo. Moisés quebra as 2 tábuas, então ele volta e fica novamente o quê? 40 dias e 40 noites. Mas por que não ficou então menos tempo? Porque quebrou os 10 mandamentos. Entre leis, estatutos, ordenanças, foram mais de 610 leis. Imagine se vocês, no final de ano, a gente diz assim: ó, vamos fazer uma viagem, vamos para uma praia no litoral do sul ou no nordeste, e chegando lá, nós estamos de férias, fazemos brincadeiras, às vezes como cristãos dizemos algo que não deveríamos dizer, mas Romanos 3,23 diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Sim ou não? Romanos 3,10 diz que não existe um justo sequer. Sim ou não? Ok. Então, se cometermos um erro, alguma coisa, nós devemos buscar a perfeição, mas não somos perfeitos. Nós devemos buscar a santidade, mas nós não somos. Então vamos cometer erros. Agora Moisés, 40 dias e 40 noites. Depois mais 40 dias e 40 noites. 80 dias. O que Moisés ficou fazendo com Deus? De repente, igual nós numa praia, numa cadeira preguiçosa, deitado lá, tomando água de coco? Não. Foram leis, decretos, estatutos e ordenanças. O capítulo 19 fala sobre isso. E Números 15, 32 a 36, para terminar, por não colocar o hino final. Então ele já viu saindo do Monte Sinai, ele já estava avançando aos poucos. E no dia de sábado, porque o maná caía todos os dias, sim ou não? Ok. No sábado não caía, mas na sexta-feira caía em dobro, sim ou não? Ok. Estavam algumas pessoas caminhando pelo deserto, e eles perceberam que alguém estava catando lenha no dia de sábado. E aquelas pessoas que viram aqueles catando a lenha no dia de sábado, não sabiam o que fazer, foram até Moisés e Arão e disseram: olha Moisés, nós vimos tal pessoa catando lenha no dia de sábado. Se tinha um maná, se você tinha a semana para catar lenha, por que você ia catar lenha no sábado? Então Números 15, 32 a 36 diz que então Moisés e Arão trouxeram aquelas pessoas que estavam catando lenha e deixaram em um lugar especial, como se fosse uma cela, até que Deus falasse com ele. Tem um Urim e Tumim, lembra? Urim e Tumim? E quando Deus falou com eles, ele disse: irreversivelmente morram. Foram mortos. Era tirado para fora do acampamento, era enterrado até a cintura e era apedrejado. E os primeiros que pegaram, que presenciaram, eram os primeiros a atirarem a pedra. Então o irmão vai colocar aí no final, como memorial da criação, o sábado estará no centro do debate. Não importa o que dizem para você, o importante é você e Deus. Eu creio que tenho que guardar o sábado, e para mim não é nenhum motivo de peso guardar o sábado, pelo contrário, na sexta-feira à noite eu faço o que devo fazer. E tendo isso em mente, nós vamos ficar em pé e vamos cantar o hino final, que você possa ter a certeza que o sábado não foi abolido. O sábado está de Gênesis e Apocalipse. Amém. E Isaías 66 diz que
de um sábio ao outro sábio, na nova terra, todos irão diante de Deus adorar. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino final. O irmão pode ser o hino falar com Deus, em caso estiver difícil de achar ensino, não tem problema não. Pode ser o Deus de Israel, que tiver mais fácil. Só é máquina assim mesmo, é ao vivo. Mas o importante é que nós estamos aqui firmes e fortes. Amém. Eu não estarei aqui amanhã, eu estarei no dia 1º, eu estou fazendo a igreja em São João, mas que vocês possam vir realmente também. Que Deus seja honrado com a nossa presença. Não é mesmo? Temos saúde, amém. Temos trabalho, pode ser que às vezes alguém não tenha, mas devemos sim agradecer a Deus pela vida, pela saúde. E lembre-se que lá no passado, os 10 dias, que nós estamos fazendo esses 10 dias agora, os apóstolos estavam unânimes, quando o Espírito Santo sobreveio sobre eles. E a Bíblia fala que agora no fim dos tempos, se nós queremos ser homens e mulheres poderosos, basta lermos os Evangelhos, Romanos 1, versículo 16, nós podemos ser poderosos. E olha que aqueles apóstolos na época não tinham os carros bonitos igual nós temos hoje, moto, casa, não tinham dinheiro, né? Lembra Pedro e João entrando na porta formosa e um homem pede uma esmola? E ele não tinha esmola, ele disse que nós temos em nome de Jesus, nós te damos, levanta e anda. Eram pessoas poderosas, e agora no fim dos tempos, imagina? Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito, Deus é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Deus é o teu nome.
reavivamento e reforma, para que nós possamos estar preparados para a chuva ser útil. Os espinhos já começaram a cair. E lembre-se, reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Reforma sem reavivamento é legalismo. Agora, reavivamento e reforma preparam o povo para a vida de Jesus. Amém. Oremos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Apesar dos problemas e as dificuldades que cada um enfrentamos, das quais o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apesar de tudo, Senhor, estamos aqui fracos, falhos, mas o que nós temos de mais precioso, nossos corações, queremos colocar em suas mãos. Amém. Clamamos, Pai, humildemente, a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, para que nós possamos falar, para que nós possamos fazer reverberar, para que nós possamos nos tornar arautos do Evangelho, seja em casa, no bairro, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, unidos no Espírito de Deus, com as mensagens em nossas mentes e em nossos corações, nós possamos falar a outras pessoas. E é por isso que nós pedimos capacitação do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém. E agora, ao retornarmos aos nossos lares, que os santos anjos estejam ao nosso lar, Amém. nos guiando e nos protegendo.